Queridos Pai do Senhor, eu estou aqui na minha humilde residência, né, e resolvi aí gravar um vídeo falando acerca de um assunto, né, que eu preguei alguns dias atrás e gerou uma polêmicazinha, né, não sei porquê, mas gerou, né. É um assunto muito simples, né, de se entender, mas algumas pessoas, por não conhecerem o texto, acabam falando, né, somente aquilo que está escrito no texto, né, ou seja, levam ao pé da letra e não procuram, né, o verdadeiro significado do texto, né, e acabam que, infelizmente, errando aí, né. Veja bem, o texto é de João capítulo 13, versículo 38. Olha o texto. Então respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Verdadeiramente te digo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante. É exatamente este o assunto que gerou um tipo de polêmica, né? Porque eu trouxe aí, né, na minha mensagem, que o cantar do galo aqui não se refere a um galo animal, né? Mas vamos lá, vamos chegar lá. Que tipo de galo então é esse que cantou, né, após a negação de Pedro, né? Que tipo de galo é esse? Veja bem, o cantar do galo aqui no grego, nós vamos ter alectofonia, né? No grego nós vamos ter alectofonia e no latim galicinium, tá? Essas duas palavras literalmente significam o soar do galo, soar do galo. De acordo com a enciclopédia bíblica, o cantar do galo era um nome dado à terceira vigília da noite, que era de meia-noite, né, às 3 da manhã. Agora veja bem, no tempo de Cristo, a noite foi dividida pelos romanos em 4 vigílias, ok? No tempo de Cristo, a noite foi dividida pelos romanos em 4 vigílias. Primeira, tarde. Segunda, meia-noite. Terceira, madrugada. E cedo, que era a quarta. Cada um dos evangelistas vai se referir, né, ao cantar do galo em conexão com o período em que Pedro vai negar Jesus, né? Ou seja, se são 4 vigílias da noite, veja bem, de acordo com essas 4 vigílias, né, pela citação romana, né, a primeira vigília era de 6 às 9. Primeira vigília era de 6 às 9. A segunda vigília era de 9 às 12. A terceira vigília era de 12 às 3 da madrugada. E a quarta era de 3 às 6 da manhã. Ok? Então, por aqui você já deve se imaginar que, né, não se deve ter na mente, né, que o galo não era um animal, não era uma ave, né? Não. Primeiro por quê? Porque os autores, né, e comentaristas do Novo Testamento, eles vão afirmar categoricamente que aquela região não poderia ter animal como galo, né? Você pode pesquisar, pode procurar, né, que você vai ver que os comentaristas do Antigo Testamento, categoricamente, eles afirmam que naquela região não poderia ter animal como galo, né? Por quê? Porque era um animal impuro, né? Aquela região, né, não poderia ter animal como galo, porque o galo, para eles, era um animal impuro. E o episódio vai acontecer aonde? Próximo ao templo, né? Era onde Jesus estava, né, para ser julgado. Foi ali onde Jesus estava para ser julgado, era próximo do templo. Então, nós já podemos ver por aí, né, que não podia ter galo por ali. Então, nós não podemos dizer que era um galo ave, né? Não era, né? Então, que galo era esse que cantou? Para nós entendermos isso, né, se você for ler Mateus 26, 34, você vai ver que o texto está falando apenas do cantar do galo. Se você for ler Lucas 22, 34, você vai ver apenas que está falando do cantar do galo. Se você ler João, aqui, capítulo 13, versículo 38, foi aonde eu li, você vai apenas ver também sendo referido apenas ao cantar do galo. Mas para você entender bem o cantar do galo, né, que era a terceira vigília da noite,
tá? O cantar do galo era a terceira vigília da noite, que era de 12 horas, meia-noite, às 3 da manhã. Isso era a terceira vigília da noite. Para você entender isso que eu estou falando, você tem que ler Marcos capítulo 13, versículo de número 35. Para você entender mais isso que eu estou dizendo, você tem que ler Marcos capítulo 13, versículo de número 35. Olha o que diz o texto. O texto está falando da segunda vinda de Cristo, ok? O texto refere-se à segunda vinda de Cristo, ou você pode também usar aí na grande tribulação, tá? E olha o que diz o texto de Marcos 13:35. Vigiai, pois porque não sabeis quando o Senhor da casa virá, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. Entendeu? Se à tarde, primeira vigília. Se à noite, segunda vigília. Se à meia-noite, segunda vigília. Se ao cantar do galo, a terceira vigília da noite. Ou se pela manhã, a quarta vigília da noite. Tá? Então a terceira vigília da noite, que era de 12 às 3 da manhã, era conhecida como cantar do galo. Mas André, o que seria o cantar do galo? Seria isso. Era exatamente a trombeta que os sacerdotes, ou melhor, que os soldados usavam para trocar de turno. Eles usavam a trombeta, eles tocavam a trombeta 2 vezes, né? Exatamente de 12 às 3 da manhã. Eles tocavam a trombeta, né? 2 vezes para o trocar de turno, né? Para o trocar de turno. Então, Jesus vai dizer assim, ó, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então, era exatamente isso que Jesus estava se referindo, né? Esse cantar do galo era de meia-noite às 3 da manhã e era exatamente ao som das trombetas, ok? Que era a mudança de turno dos soldados romanos. Era exatamente isso. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E se desejar, compartilha aí essa mensagem, esse ensino, para outras vidas serem alcançadas. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Shalom Adonai.